Olá, pessoal. Vamos agora para o último caso da nossa discussão sobre hiponatremia. Dava para fazer muito mais, para ser uma sequência infinita de casos, mas não vai ser. Espero que vocês estejam gostando dos encontros e que eles estejam sendo interessantes e relevantes do ponto de vista de se entender a fisiopatogenia por trás dos exames que a gente pede, da interpretação clínica e laboratorial que é necessária para a gente chegar no diagnóstico e acertar o tratamento dos pacientes. Esse último caso é um grupo de diagnósticos diferente e interessante para a gente aprender também, né? Os objetivos desse encontro são identificar um grupo de etiologias infrequentes para hiponatremia e compreender a fisiologia da hiponatremia nesse cenário. Por que eu preciso saber desse grupo, se ele é infrequente, se ele é raro? Porque SIAD é um diagnóstico de exclusão. E se ele é um diagnóstico de exclusão, eu preciso entender o que eu estou excluindo. Então, por mais que seja um diagnóstico infrequente, raro, eu preciso entender o que eu estou excluindo para eu poder acertar, por exemplo, o SIAD, que é um diagnóstico dentro das hiponatremias, é um diagnóstico muito relevante de ser feito, né? Então, vamos tocar o barco. Uma mulher de 62 anos de idade fez um transplante alogênico de medula há 2 anos por conta de uma leucemia mieloide aguda. Ela tem algumas alterações nos exames de acompanhamento e o exame clínico dela revela alguns estigmas de Cushing, né? Quais são as alterações que chamaram a atenção da equipe? Um sódio de 124, potássio de 5,1, muré de 92, uma creatinina de 1,4, uma glicose de 85. A osmolaridade plasmática de 294, TSH de 72, um T4 de 0,6. A osmolaridade urinária de 434 e um sódio urinário de 62. E a pergunta: como prosseguir com a investigação? Gente, vocês já receberam um monte de informação sobre a interpretação dos exames laboratoriais. Então, realmente, se você não fez isso nos outros encontros, faz agora, não perde a chance. Para o vídeo, pensa sobre o que você tem de diagnóstico, como que você interpreta esses achados, e daí continua. Mas pensa de verdade. E para pensar de verdade, verbaliza, bota para fora, escreve. Porque se você só pensa no mundo dos pensamentos, você vai prosseguir com o vídeo muito antes. E vamos lá. O que chama atenção nesses exames, né? Chama atenção que o sódio, ela tem uma disfunção renal, muré de 92, uma creatina de 1,4, né? Potássio um pouquinho alto, deve ter a ver com essa disfunção renal, beleza. Mas o sódio está realmente baixo, né? Um sódio de 124. Puxa, tem um TSH alto aí, ó. Tem um hipotireoidismo na jogada. 72 de TSH, bastante TSH. Mas como eu já discuti com vocês, olha, TSH não nesse nível, não vai gerar 124 de sódio. No way. Deve ter mais coisa. Será que é um hipocortisolismo? Bem, ela tem estigmas de Cushing. Então ela deve estar usando bastante corticoide. Ela pode ter interrompido recentemente. Faltou eu botar essa informação aí para vocês. Mas não, ela não interrompeu recentemente para gerar uma insuficiência adrenal, tá? Ela está usando direitinho o remédio. Beleza. Será, então, que tem mais alguma coisa? Olha para a osmolaridade dessa paciente. A osmolaridade do sangue dela, do plasma dela. 294. Eu não esperava uma osmolaridade dessa. A osmolaridade normal do sangue é em torno de 290. Ou seja, o sódio dela está baixo, mas a osmolaridade não. E aí, a gente entrou num novo grupo de diagnóstico. Quando eu falo de um sódio baixo e a osmolaridade está normal, eu estou falando de pseudo-hiponatremia. Então, eu citei isso no outro encontro, no outro caso clínico, falando que a gente só vai conseguir fazer esse diagnóstico, entrar nesse grupo diagnóstico, se eu dosar a osmolaridade do sangue. Se eu não doso a osmolaridade, se eu usar sempre a osmolaridade que eu calculo, sempre vai estar calculada para baixo, né? E aí, nesse sentido, quando você compara a osmolaridade calculada com a osmolaridade aferida, né, você tem uma diferença muito grande dessas duas, isso se chama gap osmolar, né? Então seria essa diferença das osmolaridades.
Você pode fazer isso? Pode, mas basta você ver. Se o sódio está baixo e a osmolaridade está normal, tem alguma coisa dentro desse sangue, alguma coisa gerando essa osmolaridade normal. Então, por exemplo, pode ter um contraste iodado que eu acabei de dar na veia desse paciente e eu dosei em seguida as moléculas, os pedidos todos aí. Pode ser. Eu posso ter infundido manitol, um álcool, né? Então eu bombei, cheio o sangue dessa pessoa com um álcool, que é uma molécula osmoticamente ativa relevante, né? Pode ser também. Ou pode ser outra coisa. Então, vamos voltar aqui naquela análise, naquele papo sobre o sódio da bioquímica. Né? Se vocês lembram, eu falei que o sódio ele não é dosado no sangue total, mas sim ele é dosado no plasma da pessoa. Né? E eu posso ter algum tipo de doença que, quando eu pego para analisar o plasma da pessoa, eu vejo que a porção do plasma, que é a porção composta por proteínas, por lipídios, ela tem uma proporção aumentada de proteínas e lipídios. E, com isso, a porção aquosa do plasma ela vai estar proporcionalmente reduzida. Por que isso é relevante? E aí a gente vai precisar entender como a máquina que analisa o sódio funciona. Vamos primeiro pensar num sangue que eu coletei, que é um sangue normal. Então, um sangue normal, centrifuguei a amostra, está lá o plasma. Então, aí nessa imagem dá para a gente ver a parte aquosa, com os eletrólitos dentro da parte aquosa, e a gente tem ali embaixo a parte não aquosa, a parte que a gente tem proteínas e colesterol, por exemplo. Quando a máquina aspira essa amostra, ela dilui automaticamente essa amostra com um certo diluente numa determinada proporção. Então ela pega o diluente e dilui 10 vezes, por exemplo. Depois de ter diluído a amostra com esse diluente, né, ela analisa, então, coloca o analisador, ele entra lá no tubinho e ele afere, esse eletrodo, ele afere o sódio dessa parte aquosa. E ele vai ver que o sódio dessa parte deu 14, por exemplo, a concentração. Como ele diluiu 10 vezes, agora ele multiplica 10 vezes. E esse 14 vira 140. Então, ele chega na resposta que, olha, o sódio plasmático dessa pessoa é de 140. E ele te dá esse resultado. A máquina te dá esse resultado. Quando você tem um paciente que, por algum motivo, está lá com a parte não aquosa enorme em relação à parte aquosa, então tá cheio de proteína circulante, lotado de proteína circulante, porque tem mieloma, por exemplo, vamos supor. O que pode acontecer? A parte aquosa ela reduz tanto, né? E é na parte aquosa que está de fato a moléculazinha do sódio. É na parte aquosa que nos interessa. A máquina, ela não sabe que essa proporção está diferente. Ela está programada para fazer a mesma programação. Então ela vai aspirar automaticamente e ela vai diluir essa amostra em 10 vezes. Quando ela diluir em 10 vezes, o que vai acontecer? Agora, a concentração do sódio nessa parte aquosa, ela vai estar muito, muito diferente do primeiro cenário. O que isso implica? Quando o eletrodo for lá aferir, vai dar, por exemplo, um sódio de 11. E no que ele multiplicar pela diluição 10, deu um sódio final de 110. Então você fala, olha, o sódio do plasma dessa pessoa está 110. Mas de verdade, no início, antes da diluição, não estava desse jeito. Ou seja, foi um erro do procedimento laboratorial na aferição do sódio. Talvez alguma coisa dentro de você esteja falando assim, mas isso já não parou de existir? Isso não era um problema da espectrofotometria? Não tinha um negócio assim? Então, rolou uma confusão na medicina. Uma técnica de aferição do sódio, que era a fotometria de chama, né, ela foi abandonada. E quando ela foi abandonada, ela foi jogada para trás, foi dito que, olha, agora a gente vai usar métodos que são eletrodos íon seletivos. E esses eletrodos íon seletivos, eles são menos suscetíveis a interferências, a erros de análise. Né? E isso virou uma verdade. E aí começaram a falar, olha, esse problema aí de pseudohiponatremia por causa de
colesterol, por causa de triglicerídeo, por causa de hiperproteinemia. Esse problema aí não existe mais, porque a fotometria de chama deixou de ser utilizada. E isso não é verdade. Os métodos eletrodos ion seletivos, eles podem ser indiretos ou diretos. Indireto é o que eu mostrei agora para vocês, é o que eu expliquei agora. E esses métodos indiretos, eles são frequentemente os mais utilizados. Então, numa análise nos Estados Unidos, mostrou que mais de 80% dos laboratórios usavam esse método indireto. Ou seja, você vai estar suscetível a fazer a diluição. E se fizer a diluição, vai dar errado a sua análise. Diferente do método direto, que você pega o sangue, tá lá, você não faz diluição nenhuma, e você analisa o sódio lá daquela amostra. No método direto, a gente não tem esse problema. Realmente, no método direto a gente não tem. Mas no indireto a gente continua tendo. Agora, o que é legal de saber? É legal de saber que a gasometria, seja arterial ou seja venosa, quando ela faz análise do sódio, ela faz análise por método direto. Então, ela dá um resultado que é diferente. Por quê? Porque o processo laboratorial de análise é diferente. Né? O conteúdo que ela analisou é diferente. Então, a gasometria é um método direto que analisa sangue total. O sódio que você pede que vem da veia, ele é um método indireto, frequentemente, quase sempre, método indireto que analisa plasma. Então, são técnicas, são processos totalmente diferentes. Por isso que existe uma certa discrepância. E aí, qual que é o pulo do gato que eu falei para vocês? Se você está trabalhando num local que não tem aferição da osmolaridade do sangue, do plasma, você pode muito bem usar o sódio da gaso como uma maneira indireta de ter certeza que você está diante de uma hiponatremia verdadeira. Então vamos supor, pediu o sódio do sangue e veio lá o sódio plasmático do paciente, veio um sódio de 120. E o sódio da gaso? O sódio da gaso veio baixo também, veio, sei lá, 124, 116, veio um pouquinho diferente, mas veio baixo também. Legal, é uma hiponatremia verdadeira. Não, pediu sódio plasmático, ele veio 120. E o da gaso? Da gaso veio 140. Opa! Tudo bem, repete os dois exames para ver se não teve nenhum erro laboratorial, mas garantindo que não teve erro laboratorial de coleta, de processamento, que os exames estão certinhos mesmo, isso é uma pseudohiponatremia. E aí é o pulo do gato se você está no local onde você não tem a osmolaridade para você trabalhar, a osmolaridade do sangue para você trabalhar. Beleza? Eu estou frequentemente citando osmolaridade do sangue, osmolaridade do plasma. Às vezes eu estou omitindo essa informação intencionalmente. Existe sim uma diferença mínima de resultados entre osmolaridade do sangue e do plasma, mas ela é muito pequena do ponto de vista de manejo clínico do paciente. Frequentemente o que se faz, e é o que se faz no HC, é a osmolaridade do plasma, não do sangue total, beleza? Mas não tem uma diferença relevante do ponto de vista clínico, apesar de haver do ponto de vista laboratorial. Sucesso? Então agora eu estou falando um pouquinho mais sobre backgrounds laboratoriais para vocês, que são bem importantes para a gente entender distúrbios do sódio também. Então, para descobrir uma pseudohiponatremia, primeiro, você tem que ter uma suspeição clínica de que algo de errado não está certo. Né? Você tem que ter esse faro clínico. Às vezes, é um paciente que está lá totalmente acordadão, aí vem um sódio de 120, não faz sentido nenhum, um sódio de 115, 110, tem outra coisa acontecendo. Você vai notar que existe essa diferença significativa entre o sódio da gaso e o da bioquímica. Desculpa que eu botei gaso arterial, tá? Perdão. Gaso venoso, arterial, aquilo que você decidiu coletar. Geralmente é venosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Você pode perceber também que existe uma diferença significativa entre a osmolaridade aferida e a estimada, né? E a forma final de você chegar na conclusão, além de revisar aquilo que foi prescrito para o paciente, é dosando proteínas, colesterol e triglicerídeos, né? Para chegar numa resposta do que diabos está acontecendo. No caso dessa paciente, ela era assintomática, fazia uso crônico de corticoide direitinho, né? E dos exames a mais que eu tenho para complementar são esses daí, ó. O sódio da gaso veio 145, o colesterol de 1836 e o triglicerídeo de 136, a proteína de 5,1. Nada que chamasse atenção.
A nossa discussão não envolve o tratamento de hipercolesterolemia, nem investigação disso, mas foi iniciado o tratamento para ela sobre isso. Esse caso clínico é bem legal, é um caso clínico publicado no New England, chama Mind the Gap, né? Se preocupe com o gap, com o espaço, que é justamente o gap osmolar, né, que se cita aí. E uma brincadeira também com a expressão, quando as pessoas descem do metrô, né, que tem, na língua inglesa tem escrito Mind the Gap, para a pessoa não cair, tropeçar e partir dessa para melhor. Então, quem quiser procurar esse artigo, ele é bem legal, essa discussão de caso é bem legal de se ler. Por fim, já que a gente está falando sobre análises, né, laboratoriais, é importante citar uma coisa que eu omiti até agora, que era a relação entre hiperglicemia e o sódio, né? Então, às vezes as pessoas acham que o paciente com hiperglicemia é um paciente que, na verdade, não tem uma alteração do sódio, é falsa a alteração do sódio, né? A gente sabe que, no fim das contas, aconteceu uma mobilização de água dentro do corpo dessa pessoa. E quando você corrigir a glicemia, você vai corrigir o sódio vai tender a se normalizar. Para que serve aquela fórmula que eu faço, que eu aprendi, enfim, que eu apliquei em prova, do sódio corrigido para glicemia? Aquela fórmula, gente, ela serve para você ver o seguinte: paciente com hiperglicemia grave, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico, a patogenia da doença dessas doenças prevê que esses pacientes estejam hipovolêmicos, tá? Vou trazer para a cetoacidose. Prevê que esse paciente esteja hipovolêmico. Está com poliúria, polidipsia, então ele bebe um monte de água, mas urina um monte, não está conseguindo mais se alimentar direito, sai tudo fora, começa a ter enjoo, ou tem uma infecção associada. Ele está hipovolêmico. Se ele está hipovolêmico, eu espero que o sódio dessa pessoa seja baixo. O que acontece? Se eu, com uma varinha de condão, corrigir a glicemia dessa pessoa para normal, o que era para acontecer com o sódio se ele está hipovolêmico? Era para ficar baixo, né? Então, quando você aplica a fórmula, você quer aplicar a fórmula para ver que o sódio continua baixo. Se quando você aplica a fórmula, o sódio está normal, significa que o déficit da volemia desse paciente é um pouco maior do que aquele que você esperava. Essa pessoa está caminhando para um sódio alto, está caminhando para uma desidratação. Se quando você aplica a fórmula, o sódio dessa pessoa, ele passa de 145, você está diante de um problemaço. Você está diante de um déficit de água absurdo. Por quê? Porque na hora que você corrigir a glicemia, vai sobrar uma desidratação brutal dessa pessoa pela frente. Então, para que serve a fórmula? No fim das contas, é para isso. Para você conseguir entender qual o problema a respeito da volemia quando você corrigir a glicose. E por que isso é importante? Porque a gente não precisa se preocupar tanto quando a gente corrige o sódio de alto para baixo. Isso é menos arriscado para o paciente. Mas dentro desse contexto das urgências diabéticas, a cetoacidose e o estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente precisa se preocupar um pouco mais sim. Se eu corrigir rápido demais a glicemia e a volemia desse paciente, nesse perfil eu tenho evidência clínica que isso gera edema cerebral e desfecho clínico ruim, tá? Então, a fala que o nome fórmula de correção do sódio para a glicemia, correção da ideia que o sódio está errado. Não está errado. Existem variáveis outras afetando ele e a volemia, mas ele não está errado em si. Beleza? E a importância de você aplicar essa fórmula é muito mais para você entender o status volêmico desse paciente e o cuidado que você vai ter que ter, tanto no manejo da glicemia desse paciente, como no manejo da volemia desse paciente. Isso é uma discussão à parte e complexa, que envolveria discutir cetoacidose e estado hiperosmolar dentro de um contexto normal e dentro de um contexto de um paciente com um sódio alto. A gente não vai fazer essa discussão. Mas poxa, eu não vou fazer essa discussão nunca. Sim, você vai, a residência está aí para isso. Né? A gente está aí para isso.
Mas não dá para tudo ser teoria, né? Tem coisas que a gente vai lá na beira do leito, a gente vai discutir com vocês, vai trabalhar com vocês esses conceitos. Beleza? Com isso, eu encerro o último caso clínico. Espero que vocês tenham aproveitado esses encontros e que consigam entender melhor a patogenia e a interpretação não só do sódio, mas do conjunto de exames que deve acompanhar a investigação do paciente com hiponatremia. Espero que os exames façam mais sentido para vocês, porque essa abordagem, entendendo a fisiologia, a fisiopatogenia, ela é mais. Ela gera desfechos melhores para os pacientes do que a abordagem seguindo um fluxograma de livro e tudo mais. Isso não só de impressão nossa enquanto discutidor, mas tem até uma publicação mostrando que isso é verdade. Quando as pessoas entendem a fisiopatogenia, entendem os exames, elas conseguem se sair melhor para identificar paciente grave, para manejar o paciente e para acertar o diagnóstico etiológico. Falei muito, sempre falo muito, mas espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, gente, e qualquer coisa é só falar. Tchau, tchau.